like nos vídeos, tá? Isso tá me preocupando. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho, tá? O que a gente vai ver hoje, pessoal? A gente vai aplicar aquela metodologia de análise nos circuitos amplificadores, tá bom? Então, hoje a gente vai ver a primeira topologia, deixa eu passar esse slide aqui, onde a gente vai ver a primeira topologia de amplificador, e daí a gente vai reproduzir essa metodologia nas próximas polarizações de transistor, tá? Então, qual que é o objetivo da aula de hoje? É nós pegar um amplificador assim e descobrir, equacionar aquilo que a gente vinha conversando, aquilo que eu vinha chamando a atenção para vocês. A gente quer pegar um amplificador, qualquer que seja, né, o que está dentro desse bloco aqui vai mudar, a topologia que está aqui dentro, mas seja o amplificador que for, a gente está interessado em achar alguns parâmetros desse amplificador, tá? Onde o principal parâmetro que a gente quer, na real, é qual que é a equação do ganho desse circuito. Ou seja, qual que é a relação, qual que é a equação que denota matematicamente a relação entre a amplitude do sinal de entrada e a amplitude do sinal de saída, tá? Então, a gente viu, já fez algumas simulações, já deu uma olhadinha por cima, e viu que o amplificador é basicamente isso, a gente entra com um sinal, tá, variante no tempo, e a gente está representando esse sinal por uma senoidal, tá? Uma senoidalzinha, só porque ela é pura, porque é o sinal mais puro que a gente pode colocar aqui. Mas não necessariamente é uma senoidal, né? Quando eu vinha dizendo para vocês, isso aqui pode ser a resposta de um sensor, pode ser um sinal de um microfone, enfim, né? Pode ser um sinal variante no tempo. E esse nosso circuito amplificador, ele vai pegar esse sinalzinho e vai reproduzir ele na saída, só que com um ganho associado, né? E quanto que é esse ganho? Ou seja, qual que é a relação entre o valor de pico da entrada e o valor de pico da saída. Basicamente isso. Qual que é o ganho? Tá? A gente está interessado em responder isso e achar uma equação para cada circuito e dizer, ó, o ganho desse circuito vale, sei lá, 10 RC por RB. Não sei, a gente vai achar essa equação, tá? Outra coisa que a gente está muito interessado em responder é basicamente qual que é a impedância de entrada de um circuito amplificador. Ou seja, a gente tem essa fonte aqui que denota o nosso sinal de entrada, né? Não é que seja uma fonte senoidal, é um nosso sensor, é alguma coisa aqui na entrada que denota esse sinal de entrada do nosso amplificador. O que o amplificador faz? Ele vai drenar uma certa corrente dessa fonte. Ela vai drenar um valorzinho de corrente que eu não sei quanto é que é. E quanto menor esse valor de corrente que o meu amplificador drene, melhor para o sistema, para esse sinalzinho aqui, tá? Então, a gente diz isso, que a gente quer que essa corrente seja baixa, a gente está dizendo que o nosso amplificador, ele tenha uma impedância de entrada muito alta. É uma característica desejável em amplificadores e em vários circuitos, certo? Que ele tem uma impedância de entrada muito grande. E cada amplificador, cada circuito amplificador, ele vai ter, né? Eu não anotei aqui, mas ele vai ter, por exemplo, uma equação para essa impedância de entrada, em função dos parâmetros do circuito. A mesma coisa para o ganho, que a gente denota pela letra A, né? AV, o nome disso aqui é ganho de tensão. Vai existir uma equação que denota isso aqui. Tá? Então, a gente está interessado em responder essas aqui e mais uma, que é a chamada impedância de saída. A gente quer achar, basicamente, o nosso objetivo aqui é achar esses parâmetros, as equações desses parâmetros, para qualquer circuito amplificador. Tá? E para responder essa pergunta, para achar a equação de cada uma dessas grandezas, que a gente estudou a disciplina até agora, que é transformar esse circuito todo aqui num modelo que a gente possa calcular essas grandezas nesse circuito aqui. A gente calcula nesse e daí a gente sabe, bom, isso é verdade para o circuito original, tá? Qual que é a principal implicação dessas grandezas que eu estou falando aqui para vocês? Bom, do ganho de tensão é o mais óbvio, né? Que é isso aqui, o quanto que ele amplifica. Então, o ganho de tensão ele vai dizer para nós, esse amplificador aqui amplifica 10 vezes, amplifica 20. Se eu quiser mudar o ganho desse cara, eu tenho que mudar que componente, tá? Basicamente isso, é a equação que descreve o ganho, que é a relação entre o sinal de entrada e o sinal de saída, tá? Esse é o ganho que a gente quer descobrir. A impedância de entrada era isso que eu tentei falar aqui para vocês, que é o quanto de corrente que ele vai drenar de quem está gerando o sinal. Então, imagina que esse cara que está gerando sinal é um sensor que está medindo temperatura, sei lá.
tá? E tu quer amplificar esse sinal para jogar para um microcontrolador, por exemplo, tá? Então, tu não quer drenar corrente de sensores, tu nunca quer fazer isso. Claro, a não ser que seja um sensor próprio para isso, mas tu nunca quer drenar corrente de sensor. Ou um microfone, ele tem uma corrente máxima que ele pode fornecer. Então, a gente está interessado em descobrir a impedância de entrada do circuito, a impedância de entrada do amplificador, para poder determinar se ele puxa muita corrente ou não e saber resolver esse problema, tá? Então, a gente está nesse ponto aqui, a gente quer responder essas perguntas, a gente quer achar uma equação para cada uma dessas características, e para achar as equações aqui dessas grandezas, a gente analisa o modelo que a gente vem construindo nas últimas aulas, que está elucidado aqui embaixo já. Tá? O que a gente fez nas últimas aulas foi construir esse modelo aqui, que representa matematicamente o circuito original. Tá certo? Agora é o seguinte, então isso que eu falei para vocês, que a gente quer fazer, né, quer construir, quer encontrar aquelas três grandezas ali, a gente quer encontrar qual que é o ganho de tensão, qual que é a impedância de entrada e qual que é a impedância de saída do amplificador. Esses três parâmetros que a gente quer encontrar desse circuito aqui. Para encontrar esses parâmetros, então, como eu já salientei para vocês, a gente vai usar o modelinho do circuito, que a gente construiu nas últimas aulas, certo? Que é esse modelinho aqui para esse circuito em específico, tá? O que a gente vai fazer, então? Em cima desse circuito, a gente vai achar a equação para cada um desses parâmetros, beleza? E daí a gente vai fazer mais uma representação, tá? Esse circuito que está aqui embaixo para vocês, ó, é o modelo de pequenos sinais desse amplificador, tá? É o modelo para essa polarização específica que está desenhada aqui para vocês. Essa polarização é a chamada polarização fixa. Então, esse circuito aqui embaixo é o modelo para a polarização fixa, ok? Quando mudar o que está dentro do bloco, quando mudar o circuito de polarização, quando virar o divisor de tensão, quando virar o seguidor emissor, ou seja, quando o que tiver dentro desse bloco vermelho mudar, vai mudar o que está aqui, né? Vai mudar o modelo, vai mudar a representação. Só que a gente não quer ficar olhando sempre para o modelo que muda. A gente está interessado em achar em escrever uma coisa que a gente chama de modelo genérico do amplificador. Tá? Ou seja, a gente quer um modelo, um circuito equivalente de um amplificador, onde esteja bem claro essas grandezas aqui. Então, a gente vai calcular essas grandezas, as equações dessas grandezas para esse amplificador e para todos os amplificadores. Com base nessas grandezas aqui, a gente pode desenhar um modelo genérico de um amplificador, que significa o quê? Qualquer amplificador, não interessa o que está dentro desse bloco vermelho, a gente pode resumir ele por essas três grandezas aqui. Qualquer amplificador vai ter uma equação para o ganho de tensão, vai ter uma equação para a impedância de entrada e vai ter uma impedância para a impedância de saída. Qualquer amplificador, a gente resume nesses três parâmetros, tá? Qualquer amplificador que chegar aqui para nós, não interessa a topologia que está aqui no meio, e eu acredito que vocês já viram bastante topologias, né, bastante tipos de topologias, não interessa que está aqui, a gente quer resumir o circuito nesses três parâmetros. A gente quer resumir o circuito nesses três parâmetros. E no momento que a gente fizer essa sumarização nesses três parâmetros aqui, a gente pode então representar o amplificador graficamente por esses parâmetros, certo? A gente pode pegar esses parâmetros aqui e agrupar eles num circuitinho equivalente, que é o nosso modelo genérico do amplificador, que daí vem essa representação aqui, tá? Olhem que o que está dentro do bloco aqui, ó, é a representação gráfica dos parâmetros que eu acabei de dizer aqui para vocês, ó. Então, observa que o que está dentro do bloco aqui é basicamente a representação por esses três parâmetros de todo esse circuito aqui, beleza? Só que para encontrar esses três parâmetros que vão ser representados aqui graficamente, a gente primeiro constrói esse modelo de baixo. E daí a gente fez as últimas aulas só para conseguir construir esse modelo, para chegar nesse circuito equivalente aqui. Agora a gente vai fazer o quê? Vai pegar esse circuito aqui e vai transformar no modelo genérico do amplificador, que é esse circuito aqui. Esse aqui é o modelo genérico do amplificador, ou seja, qualquer amplificador, não interessa o circuito que está aqui dentro,
não interessa o circuito que está aqui dentro, ó, a gente vai transformar ele na representação pelos 3 parâmetros que a gente tem interesse, que é impedância de entrada, impedância de saída e ganho de tensão, tá? Essa representação aqui, basicamente está nos dizendo o quê? Que na entrada do amplificador, olhando na entrada do amplificador, como se fosse o sinal olhando para o amplificador, ele enxerga o amplificador como se fosse uma impedância equivalente. Deixa eu trocar de cor aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar melhor isso para vocês. Vermelho não. Aqui. Na entrada, primeira característica, ó, o ZI. O que significa esse ZI aqui, ó? Significa que não importa o que tu conecta aqui na entrada do amplificador, não interessa o que tu conectar aqui na entrada do amplificador, esse carinha aqui, essa fonte ou o sensor, o que tu conectar aqui, ele vai enxergar todo o amplificador como se fosse uma impedância equivalente. E isso que o sinal de entrada enxerga, que a gente chama de impedância de entrada, que a gente chama de ZI. O que o sinal de entrada enxerga, a gente diz que é uma impedância equivalente. Então, não importa o que tu colocar na entrada de qualquer amplificador, o que tu colocar aqui na entrada, ele vai enxergar todo o amplificador como se fosse uma impedância. E essa impedância a gente chama de impedância de entrada. E a gente está interessado em achar a equação para essa impedância de entrada para qualquer circuito amplificador. Nesse caso específico aqui, nesse caso aqui, polarização fixa que a gente vai analisar. Tá? Então, isso que representa o ZI. O ZI representa como que aquele carinha da entrada enxerga o amplificador. Essa fonte aqui, que é teu microfone, que é teu sensor, seja o que for, ele enxerga todo o amplificador como se fosse uma impedância equivalente. Aí a gente está interessado em achar a equação dessa impedância equivalente. Tá? Outra coisa aqui, ó, se a gente pensar lá naqueles conceitos de circuitos, dá uma olhadinha nesse circuitinho da direita aqui, ó. Vocês lembram dessa estrutura, o que que ela era? Conseguem lembrar alguma coisa lá de circuitos? Acho que é um. Conseguem lembrar o nome disso aqui? Não é o equivalente de Thevenin? É o equivalente Thevenin, exatamente. O que que acontece? Na saída, tu tem todo esse circuito aqui, ó, que está gerando o sinal de saída do amplificador, que é toda aquela conversa que eu falei para vocês, de tensão na base, corrente, para lá ali, toda aquela ladainha está sintetizando um sinal de saída, está sintetizando o nosso VO. Todo esse circuito aqui está sintetizando o VO. Ah, beleza, é um circuitão que está gerando o VO. Mas a gente aprendeu e a gente já sabe que qualquer circuito a gente pode representar pelo equivalente Thevenin e o equivalente Norton. Então, essa representação que aparece aqui para vocês com o ganho de tensão e com a impedância de saída, nada mais é do que o equivalente Thevenin de saída desse amplificador. Como a saída do amplificador está sintetizando um sinal de saída, claro, é um sinal que é uma imagem do sinal de entrada, parari, pororó, mas ele está sintetizando um sinal de saída. Se ele está sintetizando um sinal de saída, ele está gerando aquele sinal de saída. Então, eu posso representar tudo isso pelo equivalente Thevenin. Por que o equivalente Thevenin? Porque eu posso representar agora qualquer circuito por esse equivalente. Basta eu achar essas duas constantes. Qual que é a impedância de saída do circuito e qual que é o ganho de tensão do circuito. Então, eu achando esses dois parâmetros para qualquer amplificador, eu posso representar qualquer amplificador pelo equivalente Thevenin dele. Olhando na entrada, o meu amplificador é como se fosse uma impedância. Olhando na saída, eu posso representar pelo equivalente Thevenin. E a gente quer construir esse circuitinho, na real a gente quer o valor desses 3 parâmetros, né? Então a gente quer construir esse circuitinho aqui para todos os circuitos amplificadores. Só que mais que isso, desenvolver a metodologia de chegar nesse equivalente aqui. Tá? Então, o que eu quero que fique gravado até aqui? O que a gente quer dos amplificadores? A gente quer saber o quanto que ele amplifica e a gente quer saber quanta corrente ele puxa da entrada. Quanta corrente ele puxa daqui, ó. Certo? Beleza. Para poder responder isso, é basicamente encontrar esses 3 parâmetros. O quanto que ele amplifica, que é o ganho de tensão,
quanta corrente que ele puxa, é basicamente saber a impedância de entrada do meu amplificador, e quanta corrente ele consegue fornecer, ou o ganho máximo que ele consegue fornecer, ele está associado à impedância de saída. Então, a gente quer construir esse modelo, mas o que esse modelo representa? Esses 3 parâmetros. Na entrada, todo esse circuito, olhando da esquerda para a direita aqui, todo esse circuito aqui se comporta como se fosse uma impedância de entrada, e toda a saída do circuito se comporta como se fosse o equivalente Thevenin desse circuito, tá certo? Só que para encontrar esses 3 parâmetros aqui, ó, ZI, ZO e AV, a gente não vai olhar o circuito original, a gente vai olhar o modelo que a gente já aprendeu a construir. Por quê? Porque no modelo é mais simples, porque no modelo é extremamente mais fácil eu analisar aqui, que eu aplico LCK, LTK aqui, do que nesse cara, que tem um transistor ali no meio, que tu tem que considerar o comportamento do transistor. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Por que multiplica ali pela tensão de entrada no amplificador de tensão ali? Porque se tu pensar assim, ó, imagina um amplificador como tá aqui, né? Tu tá aplicando um sinal de entrada, VI. Tu tá aplicando sinal de entrada. E tá gerando um VO. Quando eu digo que o amplificador aplica um ganho, o que ele faz? É como se ele estivesse multiplicando a entrada pelo ganho dele, concorda? Dar um ganho é isso. Eu posso escrever que a tensão de saída é igual a um ganho, que nesse caso a gente chamou de AV, que multiplica a tensão de entrada. Isso aqui é a minha tensão de saída, não é? É o ganho do amplificador que multiplica a entrada. Se entra 1 milivolt e a minha saída é 10 milivolts, significa que meu ganho é 10. Tá, entendi. Por isso que ela está sendo representada aqui dessa forma, ó, é o ganho que multiplica a tensão de entrada. Porque a minha tensão de saída é o ganho do amplificador que multiplica a tensão de entrada. Tá? Bom, então a gente está interessado nesses 3 parâmetros aqui, certo? Para achar os 3 parâmetros, a gente vai olhar esse modelinho aqui para cada um dos amplificadores. Nessa aula, vamos considerar essa estrutura que a gente já vem olhando nas últimas aulas, que é a chamada polarização fixa. Depois a gente vai trocar o que está dentro desse bloco vermelho, vai construir um modelinho para esse circuito diferente e então achar os 3 parâmetros. Beleza? Então isso aí que a gente quer. Mais um detalhe. Essa representação que está aqui para vocês, tá? Existe uma representação gráfica, é exatamente o mesmo circuito, só que a gente representa da seguinte forma. Amplificadores, geralmente a gente representa por um triângulo, tá? Sempre que tu vê um triângulo no meio de um circuito, é um amplificador. Sempre não, né? Mas quando tu tiver um triângulo no meio do circuito, provavelmente aquilo lá é um amplificador, tá? E daí pode ser um amplificador com uma entrada ou mais entradas, tá? Eu acho que vocês já viram em algum lugar a representação do amplificador operacional, que é estudo da nossa próxima disciplina. Se vocês passarem nessa aqui, óbvio, né? Que é dispositivos 3, tá? Certo? Então, em dispositivos 3, vocês vão estudar o chamado amplificador operacional. Se vocês lembrarem do desenho dele, ele é um triângulo. Porque é usual a gente representar amplificadores por triângulo. Então, só que eu fiz daqui para cá, ó, eu mudei a representação dele, agrupei aqui para representar ele na forma de um triângulo, tá? Não mudou nada, é a mesma coisa, mesmo desenho, só que representado. Beleza? Então a gente quer montar isso aqui, ó. Esse circuitinho aqui que a gente quer montar, que é basicamente achar a equação para o ZI, para o ZO e para o AV. Achar essas 3 equações aqui, daí a gente pode calcular para qualquer circuito. Dúvidas? Nada? Posso virar a página? Tem que entender isso, porque daqui a pouco a disciplina vai virar só equações. Não equações, mas só fórmulas, enfim, tá. Adiante. Beleza, então, para poder transformar, então, o nosso circuito, em cima do nosso circuito, encontrar aqueles parâmetros lá, a gente já sabe que tem que achar o modelo desse amplificador, e para achar o modelo do amplificador, é aquelas 3 características de análise que eu falei lá no início para vocês, lembra? Que as nossas 3 características de análise é o quê? Zerar as fontes CC, por quê? Porque o sinal de entrada do nosso circuito, que está aqui, ó, e o sinal de saída, né, que é os mesmos sinais que a gente está observando aqui, são sinais AC variante no tempo.
Então, a primeira coisa, a gente desconsidera os valores CC, né? Então, a gente fazia o quê? Ia lá na fonte CC e chablau nela, tá aterrada, porque a gente zerou a tensão naquele terminal. Outra característica, desconsiderar a impedância dos capacitores. Então, a gente vai ter que fazer isso, ó, zero a impedância do capacitor aqui e zero a impedância do capacitor aqui. Por que que a gente fazia isso? Porque a gente assumia que a frequência desse sinal de entrada era alta o suficiente que a impedância do capacitor se tornava insignificante, né? Lembrando que a impedância do capacitor é inversamente proporcional à frequência. Então, se eu pego uma frequência muito alta, é como se meus capacitores fossem curtos, tá? Porque a impedância deles é muito baixa. E, por último, troca o transistor pelo modelo do transistor, tá? Troca o transistor pelo modelo do transistor. E aí a gente viu dois modelos, né? O modelo RE e o modelo híbrido. E a gente viu que, basicamente, esses dois modelos são iguais. Basicamente, fisicamente, eles são iguais, os modelos, tá? É só da onde a gente tira os parâmetros. Então, eu vou fazer isso nesse circuito e fazer essa substituição, tá? Só que eu quero abrir um parênteses aqui antes, certo? A gente aprendeu isso aqui, ó, com relação aos modelos, né? O modelo híbrido e o modelo RE. O que é esses modelos? É onde está o transistor, tu vai colocar isso aí, tá? É isso que a gente está dizendo. Onde tem transistor, a gente troca pelo modelo que é como ele se comporta. Modelo híbrido, modelo RE, fisicamente iguais, só que o modelo híbrido a gente tira os parâmetros do modelo do datasheet, né? Então HIE vem do datasheet, HFE vem do datasheet, e no modelo RE a gente calcula o Rzinho E em função do ponto de operação, tá? E vocês vão entender isso na aula hoje, porque a gente vai usar isso. Então isso aqui é os modelos, tá? Lembra que tinha uma coisinha aqui, ó, que o modelo híbrido ele era mais completo, ele tinha dois elementos a mais que a gente ignorou, que era uma fonte dependente desse lado aqui e uma impedância aqui assim na saída. Lembra disso? Deixa eu botar aqui, ó, que existia essa impedânciazinha aqui, ó, tá? Isso aqui a gente desconsiderou antes, tá? Só para simplificar a questão da obtenção do modelo, mas agora a gente vai voltar a considerar ela, tá? Geralmente, essa impedância de saída aqui, ó, ela é na casa dos quiloohms, centenas de quiloohms, né, ou 100, 200 quiloohms, em torno de 90, 100, 150 quiloohms. É o valor dessa impedância aqui, tá? Que é o parâmetro híbrido HOE, dado por datasheet, e lá no datasheet ele é dado em Siemens para nós, tá? Mas no modelo RE, a gente representa ele por uma resistência em ohms, tá? É a mesma coisa. Essa impedância de saída aqui, esse resistorzinho de saída, que faz parte do modelo do transistor, isso aqui, ó, lembra que isso azulzinho que a gente está vendo é o transistor, é como que o transistor se comporta, tá? Isso aqui é como se fosse a resistência entre o coletor e o emissor, tá? Quando esse transistor está aberto. É como se fosse, tá? É isso que ele visa representar. Então a gente vai colocar ela de novo no modelo, para tornar nossas respostas mais perto da simulação, tá? Mais perto do que a gente tem de verdade. Vamos adicionar para deixar o nosso modelo mais fidedigno, deixar o modelo mais complexo, mais... é essa palavra que eu queria, fidedigno. Uma palavra bonita. Pessoas com menos de 40 anos não podem usar essa palavra, tá? E qual que é a relação entre o parâmetro híbrido que tu tira do datasheet e o valor Rzinho O? É um inverso do outro, tá? Numericamente. Isso aqui, ó, o HOE ou o Rzinho O é um valor dado para ti, porque depende do transistor que tu vai usar, assim como o beta depende do transistor que tu vai usar. O Rzinho O também depende do transistor que tu vai usar, tá? Então são parâmetros do transistor. O Rzinho E, ele depende do ponto de operação do transistor, tá? A gente tem que calcular ele. O Rzinho O não, o Rzinho O é dado para ti, assim como o beta, tá bom? Por que eu só abri esse parênteses aqui, ó? Para dizer que a gente vai deixar o modelo um pouquinho mais completo para fazer a nossa análise, tá? Então, ali na hora de substituir o transistor pelo modelo, tá? Na hora de substituir o transistor pelo modelo, a gente vai colocar aquele Rzinho O de saída. Voltando aqui, então, ó, vamos desenhar esse modelo do amplificador operacional aplicando essas três condições de análise, tá? A gente já fez isso, né? Mas eu vou fazer de novo aqui. Vamos lá. A primeira é zerar a fonte. Então, zerar a fonte significa aterrar aquele terminal, porque eu zerei a fonte, botei 0 naquela fonte. Beleza, cheque, realizado.
Segunda coisa, ignorar a impedância do capacitor, então aquilo que a gente fez, né, os capacitores vão virar curtos. Show de bola. E agora eu vou trocar o transistor pelo modelo RE. Então eu vou desenhar aqui do lado, ó, como que fica o nosso circuito para nós extrairmos esses valores aqui que a gente está com interesse, com ZI, ZO e AV, tá? Então o que a gente tem no VI a gente não muda, né, porque é o sinal de entrada, show de bola. O que a gente tem conectado no VI aqui, ó, nesse terminal, que é esse terminal aqui? Teria o capacitor, né? Mas agora não tem mais, porque o capacitor para o nosso modelo é um curto-circuito. Então não tem mais ele. Chego nesse lugar aqui, ó, nesse ponto aqui, que é a base. Tá? O que tem ligado na base do nosso transistor? Primeiro, para cima aqui, ó, tem o RB, perfeito? Que está ligado na referência, certo? Então, em vez de jogar ele para cima aqui, ó, eu vou jogar ele para baixo no nosso modelo. Se eu conseguir escrever sem abrir essa janela, algum dia vai ser uma vitória. Tá? Então, aqui está o nosso RB ligado para a referência. Esse cara aqui é o nosso RB. É esse resistor aqui, ó. Tá? Estão entendendo? Ó, eu liguei na base, que é esse nó aqui, que é o nó de base, ó. E joguei ele para cima lá, ó. Só que como o nosso VCC está na referência, ele aterrou aqui. Ok? Agora aqui, ó, na base, quem mais que a gente tem ligado? Tem ligado a base do transistor, ó. Certo? A base do transistor. Como que é o transistor para nós? Ah, é aquele beta RE de entrada. Então, esse aqui é o modelo do transistor agora, ó. Esse aqui é o beta que multiplica o Rzinho E. Tá? Isso aqui vai ser o transistor, ó. Daqui para frente é o transistor. Então, essa conexão aqui, ó, da base para o emissor, tá aqui, ó. Da base para o emissor, que é o beta RE. Ok? E a gente tem o coletor, tá? No coletor do transistor, eu vou colocar mais um pino aqui, ó. Que esse aqui é o coletor do transistor. O que a gente tem no coletor do transistor? Que do coletor para o emissor é a nossa corrente de coletor, que a gente já viu que é uma fonte de corrente dependente. Tá? Uma fonte de corrente que vale beta que multiplica IB. Aqui, ó, só quem não se ligou ainda, eu estou reproduzindo, estou reproduzindo esse modelo aqui, ó. Estou colocando esse desenho lá agora. Tá? Coloquei o beta RE, coloquei a fontezinha, agora tem que colocar o Rzinho, ó. Então, vamos botar aqui, ó. Coloquei a fontezinha. O que mais? Tem que colocar no coletor aqui ainda o Rzinho, ó. Rzinho, ó, que a gente acrescentou agora no modelo. E o que mais que está conectado no coletor do transistor? A gente fez daqui para baixo, ó. A gente fez daqui para baixo. Agora, daqui para cima, a gente tem o resistor de coletor, que está ligado no coletor do transistor e indo para a referência. Então, vou colocar ele aqui, ó. Esse aqui é o RC, tá? Subindo aqui, ó, em direção à referência. Então, eu fiz ele indo para a referência, ó. Lembra que esse aqui é o coletor, essa aqui é a base. No coletor ainda a gente fez ele para baixo, fez ele para cima, falta esse outro ramo aqui, ó, para a direita, tá? Para a direita ele iria para o capacitor, né? Só que os nossos capacitores viraram curtos. E aqui a gente tem o ponto da tensão de saída, ó. Tensão de saída. E claro, aqui a gente pode conectar a nossa carga daí, que é o RL lá, que daí, claro, esse RL já não faz parte do amplificador, mas é a nossa carga, tá? Vocês conseguem acompanhar a criação desse modelo aqui? Não? Tá todo mundo apavorado? É meio confuso. É confuso? O que tu te perde aí? O que tu não enxerga? Tudo? Não. Não, é que a gente olhar para o modelo ali da esquerda, porque pro que o senhor desenhou assim, é meio difícil de enxergar assim de primeira, sabe? Mas aí, conforme o senhor vai falando, os conceitos vai fazendo sentido. Tá? Tem que redesenhar, né? Tem que fazer isso aqui. Pega e pensa assim, ó. Se eu tô aplicando essas condições aqui, ó, certo? Como é que fica o desenho? Daí tu vai nó por nó, né? A gente fez aqui a entrada, colocou aqui a fonte de entrada. Não botei nome nela. E daí tu vai nó por nó. Essa aqui é a tensão de entrada. No nó base, o que que tá conectado, né? Nó base, tá aqui, ó, nó de base.
está conectado à entrada para a esquerda. Então tá aqui, ó. No nó está conectado à entrada. O RB está indo para cima para a referência. Só que em vez de fazer ele para cima, eu fiz ele para baixo para a referência. Um terminal está na base, o outro está na referência. Então, um terminal está na base, o outro está na referência. Aí assim vai. Tem que refazer para ver onde é que... Opa, aqui eu fiz coisa errada. Tem que refazer para ver onde é que tu tá penando. Isso aqui, tudo isso aqui é o transistor. Até o Rzinho O é transistor. Isso aqui é o TBJ. Vou botar aqui, TBJ. Tá. Por que a gente construiu isso aqui? Porque agora a gente vai olhar só para esse circuito aqui e vai calcular esses parâmetros que eu falei para vocês. A gente vai calcular nesse circuito aqui, quem que é a impedância de entrada desse circuito, né? Se isso aqui é a nossa fonte de entrada, ó, quem que ela enxerga? Isso aqui que a gente quer responder, quem que ela enxerga? Vai nos dar o ZI. Depois a gente vai calcular o ganho de tensão, ou seja, qual que é a relação entre essa tensão e essa tensão. E depois a gente quer calcular o ZO, ou seja, olhando de fora, da direita para a esquerda, quem que ele enxerga, tá? Isso que a gente quer saber. Então, primeira coisa, pegamos o amplificador, desenha um modelo, trocando o TBJ e aplicando essas 3 condições aqui, tá? Desenhamos o modelo. Agora que a gente desenhou o modelo, a gente calcula esses 3 parâmetros, tá? Beleza? Não é tão simples, né? Mas é um passo a passo. Tenta pensar que tu tá achando os parâmetros. Para achar os parâmetros, tu tem que desenhar um modelo. Para desenhar um modelo, aplicar essas 3 condições aqui. Beleza, agora eu vou pegar isso aqui, ó, esse circuito que está aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a carga, porque a gente ainda não está estudando a influência da carga, vamos estudar esse amplificador sem a carga primeiro. E depois, uma outra disciplina, a gente vai entender qual que é a influência, uma outra disciplina não, um outro ponto da disciplina, a gente vai entender a influência da carga, tá? Então a gente vai pegar esse circuito aqui, e agora a gente vai encontrar esses parâmetros que eu acabei de falar para vocês. Tá? Esse meu rascunho aqui, agora ele está aqui, ó, só que desenhado mais bonitinho, tá? É o mesmo circuito que ficou ali no que eu desenhei, só que aqui está mais bonitinho, tá? Conseguem ver que é o mesmo circuito? Os meus riscos estavam tão feios assim. Dá para enxergar. Com muita vontade. Tá, mas daí dá uma olhadinha depois e confere, ó. É a mesma coisa, ó, o resistor de base ligado no ponto base para referência, o beta RE, que é a entrada para referência, a corrente de coletor, que é beta e beta aqui, o Rzinho O, que é a saída que a gente falou, e o RC do coletor para referência, né, que tá aqui, ó, o coletor para referência. Beleza, agora é isso aí, tá, esse é o nosso circuito de análise, esse aqui é o circuito que a gente vai analisar e calcular cada um dos parâmetros agora. Agora vira análise de circuitos normal, como vocês já aprenderam bastante em circuitos 1, tá? Agora, o que a gente vai calcular aqui? Basicamente, esses 3 parâmetros que eu falei para vocês, tá? A ideia é que vocês entendam até aqui por que a gente construiu, como que a gente construiu isso aqui. Porque é isso que vai mudar para os outros circuitos, que vai mudar para os outros amplificadores, tá? Então, isso aqui, ó, é o modelo equivalente para a polarização fixa, tá? Que eu acabei de desenhar no slide anterior, para polarização fixa, é isso aqui. Agora a gente está interessado nesses parâmetros. O primeiro que a gente vai calcular é qual que é a impedância de entrada para a polarização fixa. O que significa dizer qual que é a impedância de entrada para a polarização fixa? A entrada está aqui na esquerda, ó, VI, certo? Saber o que é a impedância de entrada é dizer o seguinte, aquele meu VI ali, ó, ele enxerga todo esse amplificador olhando da esquerda para a direita, né, olhando da esquerda para a direita, ele enxerga todo o meu amplificador como se fosse uma impedância equivalente. Tá? E qual que é essa impedância equivalente que ele enxerga? A gente pode redesenhar só a entrada, ó, vamos ignorar a saída por um momento, ó, vamos ignorar dessa linha preta aqui para a direita, vamos olhar só a esquerda. Se eu redesenhar essa esquerda, o que a gente fica? Ó, o sinal de entrada, eu quero saber qual que é a impedância equivalente que esse sinal de entrada enxerga. Isso que é a impedância de entrada. É perguntar, quem equivalente que tu enxerga? O que a gente tem é o seguinte, ó, que é a base, né, o nó base. Olhando só a entrada, a gente tem isso aqui. Resistor de base. E esse cara aqui,
que é a impedância de entrada do transistor, que vale beta Rzinho E, tá? Se a gente olhar só a parte esquerda do pontilhado preto aqui, ó, a gente tem isso aqui, não é? Concordam comigo? Faltou alguma coisa ali? Não faltou nada? Agora, a gente quer saber quem que o VI enxerga. Quem que o VI enxerga? Olhando da esquerda para a direita. Quem que o VI enxerga é a impedância equivalente vista pelo VI. ZI é isso, é a impedância equivalente vista pelo VI. Quem que ele enxerga equivalentemente aqui, pessoal? Vocês sabem me dizer? O paralelo entre esses dois resistores? O paralelo entre esses dois resistores, certo? Isso aí, ó. Ele tá com esse terminal ligado nesse terminal e esse terminal ligado nesse terminal. Tá com as duas mãozinhas dadas, eles estão em paralelo. Então, a impedância equivalente de entrada, ela é Rzão B paralelo com beta Rzinho E. E para a polarização fixa, o sinal de entrada, ele enxerga todo o amplificador como se fosse a resistência de polarização RB em paralelo com beta vezes a resistência da junção entre a base e o emissor. Nossa, que frase feia, né? Mas é isso aqui, ó, é esse valor aqui que o sinal de entrada enxerga. Ele não vê o amplificador inteiro, ele vê uma impedância. Que valor tem essa impedância? A resistência de polarização paralelo com beta Rzinho E. Tá? Essa é a equação para a impedância de entrada do amplificador em polarização fixa. Então, para o circuito de polarização fixa, essa impedância aqui vale isso aqui. Tá? Então, tu olha aqui, ó, para um amplificador, e o que quer dizer essa impedância para nós? Quer dizer quanta corrente o amplificador drena do sinal de entrada. É isso que a impedância de entrada nos diz. Se a impedância de entrada é muito grande, valor numérico muito grande, ele drena bem pouquinha corrente do VI, o que geralmente é uma coisa desejável, tá? Mas, se essa impedância de entrada é muito baixa, quer dizer que ele vai drenar uma corrente muito alta, né? Porque é essa mesma corrente que a gente vê aqui, ó. Se essa impedância é muito baixa, ele vai drenar muita corrente. Se ele drena muito corrente, é ruim para o nosso sensor, é ruim para quem está gerando VI, tá? E como que eu calculo isso para a polarização fixa? Através dessa equação. Numericamente, tu acha através dessa equação. Onde o RB é dado pela polarização, ou seja, tu já tem o RB, porque ele é dado pelo circuito de polarização, ele vem lá da polarização CC. O beta, ele é dado do datasheet, né, dado do transistor, ele depende do transistor que tu usa, e o Rzinho E a gente calcula em função do ponto de operação. Rzinho E é igual a 26 milivolts dividido pela corrente de coletor, de emissor quiescente, tá? E de novo, ponto quiescente depende do ponto de operação. Então tu já tem, é só analisar, é só calcular, é só botar na fórmula, tu achou quanto que é o ZI. Mas o que eu quero que vocês lembrem? O que é esse ZI? O que significa esse ZI? Significa a impedância que o sinal de entrada vê. Ele não vê o amplificador inteiro, ele vê como se fosse esse ZI. Tá? O VI de entrada enxerga como se fosse isso aí. Tá bom? Tranquilinho? Não tem galho, né? Ou tem? Eu tava falando isso na outra disciplina agora cedo, que eu dizia assim, barbada, né? Olha aqui, fácil, fácil. Só que daí eu tenho que deixar de dizer isso, porque daí tu fica com vergonha de dizer assim, eu não entendi, já que eu tô dizendo que é fácil, né? Não é? É assim que tem que ser, né? Ou vocês não nem ligam para isso? Não vão perguntar de qualquer jeito? Eu digo aí, ó, todo mundo dormindo já. Ah, bom. Então vamos adiante. ZI, que é o parâmetro de entrada do amplificador. Para a polarização fixa é isso aqui. Ô, professor, então uma coisa. Se eu pegar então o meu multiteste, botar ele na escala de resistência e eu medir aquele circuito que tu me mostrou, Não. não vai dar isso? Não vai dar isso. Não vai dar porque ele tem essa impedância aqui, ó. Deixa eu voltar. Essa impedância aqui, ó. Por que não vai dar? Observa que a gente calculou essa impedância em cima desse circuito aqui, concorda? Ok? Uhum. Esse circuito aqui tem um nome. Modelo de pequenos sinais do amplificador em polarização fixa. Tá? Tá. As grandezas que estão aqui, tensões e correntes que estão aqui,
esse modelo só é válido para tensões e correntes AC, concorda? Uhum. Então, essa impedância aqui é a impedância para pequenos sinais AC do VI. A gente está assumindo que o VI é um pequeno sinal variante no tempo AC. Né? A gente está assumindo que ele é um pequeno sinal variante AC no tempo. Se tu medir com um multiteste aqui, ele vai colocar uma tensãozinha contínua e vai medir a corrente. E daí, ele vai, entendeu? O jeito Entendi. que o teste mede não serve para nós. Beleza. Porque ele mede impedância CC, basicamente. Não tem como. Tá Não bom. tem. Entendi. Tá? Mas a fonte que tu colocar aqui vai enxergar essa impedância, né? Quando eu digo assim, vai enxergar a impedância, significa o quê? Que se eu botar VI no meu circuito, esse meu circuito vai drenar uma corrente. E o valor dessa corrente é dado por essa impedância. É isso que a gente diz, enxerga como se fosse. O enxergar é isso. É quanta corrente vai drenar de mim, basicamente. Beleza, então a gente fez o seguinte, ó, impedância de entrada no anterior, né, a gente olhou da esquerda para a direita para achar a impedância de entrada. Agora a gente vai olhar da direita para a esquerda para achar a impedância de saída do meu circuito, que é esse ZO aqui, ó. Beleza? É a mesma ideia, a gente vai olhar da saída para a entrada e vai calcular qual que é a impedância que eu enxergo da saída para a entrada. Né? Então a gente vai olhar, por exemplo, da direita, que é da linha pontilhada, para a direita, tá? E vamos olhar, o que eu enxergo olhando da direita para a esquerda? Beleza? Eu vou desenhar o circuito aqui, ó, só o circuito de saída aqui, ó. Só o circuito de saída, eu vou redesenhar ele aqui. A fonte vale beta vezes IB. Não esquece que IB é a corrente nesse ramo aqui. E daí o que a gente tem? Referência. A gente tem a impedância de saída do transistor, Rzinho, ó. E a gente ainda tem a resistência de polarização. Isso aqui é importante vocês se lembrarem o que é um resistor físico e o que é um modelo matemático, tá? Esse RC é um resistor físico, é o resistor de polarização CC. É o que está lá, que foi definido para definir aonde que tu queria o ponto quiescente. Tá? Esse Rzinho O não, ele não é um resistor de verdade, ele é uma representação matemática da impedância de saída do transistor. Ele vem lá do modelo, tá? Bem como essa fonte não é uma fonte real, ela é uma representação da corrente de coletor, que ela é beta e B. Tá? Então aqui a gente tem o coletor aqui em cima, e a gente tem, na saída do nosso circuito, a gente tem isso aqui. Tá? O que é impedância de saída? É a impedância vista da saída para a entrada, né? Olhando aqui, é a impedância que eu olho da direita para a esquerda. Mas com um twist aqui ainda, considerando que a tensão de alimentação é zero, assumindo que a tensão de alimentação é zero. Vou botar 0 volts, assim. Para achar isso aqui, a gente tem que zerar as fontes independentes do nosso circuito, tá? Eu não me lembro se vocês, eu não sei se vocês viram dessa forma para achar a impedância de Thevenin. Né? Lembra que a nossa saída aqui é como se fosse um equivalente Thevenin? Então essa impedância é como se fosse a resistência de Thevenin. Vocês lembram do método que vocês usavam para achar a resistência de Thevenin num circuito? Tinha que zerar todas as fontes independentes, né? É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, ó. A gente quer saber a impedância equivalente entre os terminais de saída, ó. Aqui está a tensão de saída. Aqui está a tensão de saída. Eu quero saber a impedância equivalente entre esses dois terminais. Só que para eu achar isso, eu tenho que zerar as fontes independentes, tá? Zerar as fontes independentes vai implicar em quê para nós? Pô, então eu vou ter que vir aqui, ó. Minha fonte independente é a tensão de entrada. O que significa zerar essa fonte? Essa fonte aqui é uma fonte de tensão, concorda? Zerar uma fonte de tensão significa curto-circuitar ela. Então, aqui, fiz merda. Volta. Aí. Aqui, ó, nos terminais da entrada, eu vou zerar ela. Se eu zerar ela, ela vira um curto para referência. 0 volts entrando aqui. Isso aí eu zerei, tá? Eu fiz isso aqui, ó. Pronto. Fiz isso aqui. O que implica eu fazer isso? O que muda no meu circuito se eu zero a fonte de entrada? Olha aqui. A corrente de base vai ser zero?
Perfeito. Se a tensão aqui é 0 volts, ó, significa o quê? Tu não tem tensão nesse nó. Se tu não tem tensão nesse nó, tu não tem da onde tirar essa corrente aqui, ó. Essa corrente não existe mais. Essa IB, ela vale 0 volts, não, 0 amperes, né? Ela vale 0 amperes. Não tem corrente fluindo aqui, porque tu não está aplicando tensão aqui nesse nó. Se IB é 0, olha aqui, o valor dessa corrente aqui depende do IB, ó. Então, se IB é 0, significa que essa fonte aqui também vale 0 amperes. Então, ela é uma fonte de corrente zerada. Beleza? Tudo isso decorrência de eu zerar a tensão de entrada. Pronto, tá, ok. Zerei essa fonte de corrente. E o que é uma fonte de corrente de 0 amperes? O que é eu zerar a corrente num ramo? Eu estou zerando a corrente nesse caminho. O que vira essa minha fonte de corrente? Um circuito aberto? Circuito aberto, né? É o dual do que a gente fez antes, ó. Se eu estou dizendo não existe corrente nesse ramo, não existe corrente descendo aqui, eu estou dizendo que ela é 0 amperes, então não existe corrente. Se não existe corrente, quer dizer que o circuito está aberto. Para não existir corrente é que o circuito está aberto. Então, essa é a consequência de eu zerar o sinal de entrada. Zerei o sinal de entrada, logo, essa fonte de corrente aqui virou um circuito aberto. Pronto, apliquei a condição de análise. A condição era zerar a tensão de entrada. Apliquei, zerei. Agora eu tenho o circuito equivalente. Agora isso aqui eu posso olhar. Agora sim, olhando da direita para a esquerda, é o nosso ZO. Quem que eu enxergo olhando da direita para a esquerda? O paralelo dessas duas criaturas aqui, concorda? Paralelo dessas duas criaturas aqui. Então, a impedância equivalente vista da saída para a entrada é o RC, que é um resistor de polarização, que é do circuito amplificador, paralelo com a impedância entre o coletor e o emissor do próprio transistor. Eu enxergo como se fosse o resistor de polarização paralelo com o transistor, tá? Esse RC é dado pela polarização, tu já vai ter, e o Rzinho O vem de datasheet, ou é um valor dado para ti, assim como o beta. Ok? Mais ou menos. Meia boca. A gente vai repetir esse procedimento nas próximas polarizações, tá? A gente vai repetir o mesmo procedimento. Ah, calcula o ZI, calcula o ZO, calcula o AV. Nas próximas polarizações. Daí, quem sabe, vai fixando um pouco melhor, tá bom? Posso ir para o próximo? Essa aqui é a impedância de saída do amplificador em polarização fixa. Agora, outra coisa que a gente tem que calcular para esse amplificador é o ganho de tensão, tá? E o ganho de tensão, que é aquela relação, né? O que significa ganho de tensão, chamado aqui de AV? Ganho de tensão é basicamente a tensão de saída dividido pela tensão de entrada. É o quanto que ele amplifica a tensão de entrada, é por quanto que ele vai multiplicar a tensão de entrada, né? Lembra que ali antes no slide anterior eu coloquei, né, que o VO era VI que multiplica o ganho? Bom, então o nosso ganho é VO por VI, tá? Isso aí que a gente quer saber. Olha que aqui, ó, eu só coloquei mais um subíndice nesse ganho, que eu chamei de ganho NL. O ganho que a gente vai calcular é o chamado AV, porque é ganho de tensão, e é chamado de NL, tá? Por que NL? Porque é sem carga. Um ganho de tensão sem carga, porque a gente não botou carga para analisar. Por que a gente não botou carga para analisar? Porque a influência da carga no ganho a gente vai ver depois, tá? A gente não vai estudar a influência da carga no ganho. Por que não? Porque se tu pensar assim, ó, lembra daquele negócio lá de circuitos que eu acho que era máxima transferência de potência ou casamento de impedância, tá? Isso aí tem implicação direta aqui, ó, quando eu coloco uma carga no meu amplificador, vai mudar o ganho. Então a gente calcula primeiro o ganho chamado ganho de tensão sem carga. Esse ganho aqui é o maior ganho que o amplificador pode te oferecer, é o máximo. Sempre que tu botar uma carga nesse amplificador, vai diminuir o ganho de tensão. Sempre, sempre.
Então, esse ganho que a gente calcula é o ganho máximo do amplificador, tá? Ganho é sempre tensão de saída por tensão de entrada. Tá bom? Ok? Vamos adiante? Podemos? Que é basicamente o que está aqui, ó. Está sendo chamado de AV, tá? Mas não esqueçam que esse aqui é o AVNL, tá? Que é o que vai lá dentro desse modelo genérico de amplificador aqui. Vamos calcular isso aí agora. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que achar uma equação para o VI e botar aqui embaixo. Uma equação para o VO e botar aqui, em função dos parâmetros do meu circuito. Quanto que é VI? Quanto que é VO? Boto ali, simplifico e acho uma equação para o ganho, tá? Deixa eu abrir o chat aqui, porque eu não sei se vocês estão falando nada ou não. Na hora das músicas vocês falavam, né? Na hora das músicas estava todo mundo faceiro. É só botar matemática na frente que já vocês ficam quietinhos. Tá? Então vamos lá, o quanto que esse amplificador amplifica? Tá? Qual que é a máxima amplificação que esse amplificador me fornece? Tá? Então vamos calcular aqui, ó. Primeiro vamos achar quanto que é VI. Vamos pensar assim, ó. Tá, VI é um sinal de entrada. Ah, VI é um sinal de entrada, né? Mas eu posso escrever VI igual ao quê? O que eu vou fazer aqui? Achar uma equação para o VI, achar uma equação para o VO, dividir uma equação pela outra e ver o que sobra, tá? Basicamente é isso. VI, tá? VI tá aqui, ó. VI é a tensão desse terminal para esse terminal, certo? É a tensão entre esses dois terminais aqui. Então, eu posso dizer que VI, que é a tensão entre esses dois terminais, é a mesma tensão que está aqui em cima desse resistor. Né? Então, em paralelo, é a mesma tensão, beleza? Então, eu posso escrever que a minha tensão VI, ela é função desse resistor RB também. Eu tenho que, para isso, saber qual que é a corrente que desce nesse resistor. Eu acho que não tem como nós calcular essa corrente aqui, tá? Mas se eu for mais para adiante no meu circuito, ó, eu sei que VI é a tensão entre a referência e esse nó aqui, que é o nó base. O nó base vem até aqui, ó. Até esse ponto aqui vem o nó base. Então, eu posso dizer que VI, ela tá aqui, ó, desse terminal para esse terminal. Em cima dessa impedância aqui, ó, beta RE, existe a tensão chamada VI, concordam? Que VI está sendo aplicado em cima dessa resistência aqui também. Beleza, tensão em cima dessa resistência. Então, para eu calcular a tensão em cima de uma resistência, é o valor da resistência, que ora eu tenho, beta RE, beta Rzinho E, é o valor da resistência, vezes a corrente que passa nele. Nesse aqui eu não sabia a corrente. Nesse aqui eu sei a corrente? Vocês sabem me dizer que corrente que passa nessa impedância aqui? A corrente de base? Tá até aqui, ó. Ali, ó, aqui a pergunta é difícil, né? É a corrente de base. Então, eu posso escrever que VI, na real, ele é essa impedância que multiplica a corrente que passa nela. Então, eu posso escrever o valor dela, que é beta Rzinho E, que multiplica a corrente que passa nessa resistência. Bom, achei uma equação para o VI em função dos parâmetros do circuito. Tá? Segura ela aí e vamos pensar no VO agora. Tá? Vou trocar de cor para o VO. Vou pegar um roxinho para o VO. Gosto do roxinho. Vamos fazer o mesmo raciocínio pro VO. VO é a tensão entre esses dois terminais aqui. Show? Então, é a tensão entre esses dois terminais aqui. Então, é a tensão em cima de uma resistência, ó. Certo? É a tensão em cima de uma resistência. Então, para eu calcular a tensão em cima de uma resistência, é o valor da resistência que multiplica a corrente que passa nessa resistência. Eu sei a corrente que passa nessa resistência? Eu não sei exatamente a corrente que passa nela, né? Por quê? Porque eu sei a corrente que flui aqui, na real, ó. Aqui eu sei que corrente flui, ó. Desse nó para a esquerda, que é beta IB. Nesse ponto aqui eu sei. Mas especificamente aqui eu não sei ainda. Bem como no RO, ó, a tensão VO também está aqui em cima do Rzinho O. Eu preciso dessa corrente. Também não tenho dessa aqui. Não tenho dessa aqui. Mas tenho que nesse nó aqui, ó, para a esquerda passa beta e B, dado pela fonte, né? A fonte está puxando desse nó, beta e B.
Bom, eu não sei especificamente em cada um dos resistores, mas eu sei que nos dois, somando a dos dois, dá beta e B, concordam? Deixa eu redesenhar o circuito de saída aqui embaixo, ó. Circuito de saída, o que que é? Uma fonte de corrente, Rzinho O, e o resistor Rzão C. Que horror, desenho muito. E o valor aqui é beta e B. Olha aqui, ó, o que eu tô falando para vocês é o seguinte, ó, eu não sei quanto que passa de corrente nesse cara aqui, porque eu quero saber essa tensão VO aqui. Quero saber não, quero escrever VO em função dos resistores. Não sei quanto é que é essa aqui. Não sei quanto que é essa descendo no resistor Rzinho ó. Mas nesse nó aqui eu sei que para a esquerda vai beta e B. O que que eu posso escrever? Que a somatório das duas correntes aqui, ó, somatório dessa corrente aqui com essa aqui, te dá beta e B, concordam comigo? Que essa corrente que desce nesse mais a que desce nesse é igual a da fonte. Mais ou menos? Sim, sim. Eu posso redesenhar esse meu circuito da seguinte forma, então, ó, fonte de corrente, aqui existe beta e B de corrente fluindo para a esquerda, e eu não sei isoladamente em cada um dos resistores, então o que que a gente faz? Eles estão em paralelo, eu vou desenhar o paralelo dos dois. Desenhei o paralelo dos dois. No momento que eu desenho o paralelo dos dois, o que que eu sei? Esses dois nós aqui continuam os mesmos, ó, que é esse mesmo nós aqui, ó. Então, quer dizer que em cima desse paralelo continua existindo o VO. Beleza, então eu quero saber essa tensão aqui, ó. Por que que isso aqui é útil para nós? Porque agora a gente sabe a corrente que flui nesse paralelo. Então eu posso escrever aqui, ó, que o meu VO é esse paralelo que multiplica a resistência que passa nele. Desculpa, a resistência que passa nele é boa. Que multiplica a corrente que passa nele. E qual é a corrente que passa nesse resistor? Beta vezes Beta e B. Não? menos beta e B. Menos beta e B. Te liga aqui, ó. A gente sabe que o VO tem um mais em cima. A corrente que gera esse mais em cima significa uma corrente descendo no resistor, ó. Porque a corrente entra no terminal positivo do resistor. Então, aquele mais ali representa que eu quero saber, eu quero multiplicar o meu resistor por uma corrente descendo. Bom, eu não sei quanto que desce, mas eu sei quanto que sobe, que é beta e B. Eu sei quanto que sobe, então é menos o que sobe é a corrente que desce. Tá? É essa descendo aqui, ó. Difícil? Meia boca? Então, a gente tem essa equação e a gente tem essa equação. A gente tem a equação para o VI e a gente tem a equação para o VO. Agora, a gente divide uma pela outra, né? Então, eu vou escrever aqui embaixo. Não me condenem pelo meu poder de organização nas escritas aqui, mas vamos ver o que que dá. A VNL, então, o que que é, ó? É o VO, que a gente acabou de calcular aqui, ó, certo? Que é o Rzinho O paralelo com Rzão C, tudo isso que multiplica menos beta e B, esse aqui é o VO. Dividido pelo VI, isso vai te dar o ganho de tensão, VO dividido por VI. VI para nós é beta, Rzinho e B. Então, eu vou botar aqui, ó, beta, Rzinho e B. Tá aí. E aí que a gente pode fazer o seguinte, ó. Tu tem IB aqui em cima, tu tem IB aqui embaixo. Tu tem beta aqui, tu tem beta lá. Então eu posso escrever que meu ganho de tensão para polarização fixa, meu ganho de tensão sem carga, ficou menos lá dentro, ó. Então ele é menos Rzinho O paralelo com RC dividido por Rzinho E. Esse aqui é o máximo ganho que o amplificador vai ter a ofertar. Ele depende do resistor de polarização e depende do transistor. Basicamente isso. Depende do RC e do transistor que tu usa. Que o Rzinho E depende do resistor e do transistor e o Rzinho O também.
O mais chatinho aqui é de entender essa passagem aqui, ó. Tá? O mais chatinho é de entender essa passagem aqui, ó. Tá? Se vocês entendem essa passagem, tá de boas. E esse menos agora explica aquela inversão de fase. Matematicamente tá aí aquela inversão de fase, perfeito. Matematicamente ela tá aí. Então o que ele está dizendo? Exatamente isso, ó. Que o ganho é negativo, né? Inverteu. Lá naquela primeira aula eu tentei mostrar como que funcionava, da onde que vinha a inversão, e como consequência desse modo de operar, né? O nosso modelo resultou ele aqui. Tá aqui o nosso ganho. Então, assim, ó, aquele ganho que vocês vinham lá de amplificação no circuitinho que a gente simulou, era um ganho 70, né? Lembra lá da simulação que a gente fez? Era um ganho 70. Na real, ele era menos 70. Só que aquilo era o ganho com carga, tá? Aquele não era o ganho sem carga, não era o máximo ganho que o amplificador podia te dar, beleza? Aquele ganho que a gente via lá, ele vinha dessa equação aqui, tá? Ele era uma derivação dessa equação aqui. Essa equação aqui diz para nós, ó, o amplificador em polarização fixa, ele nos libera no máximo esse ganho, né? É no máximo esse ganho aqui. Ele não amplifica mais que isso. É isso que ele diz para nós. E essa equação faz parte do nosso modelo genérico do amplificador, onde qualquer amplificador pode ser representado por esse modelo aqui. E a gente calculou os três parâmetros: a impedância de entrada, a impedância de saída e o ganho do amplificador. Certo? Resumindo, é essa equação aqui que a gente quer, tá? Resumindo, é essa equação. Alguma dúvida disso aí? Todas? Nossa, vocês estão bem perdidos, né? É complicado, mas dá para entender assim. O problema é que aí a gente fica olhando para a tela assim. Bom, vamos indo nos próximos, e daí eu acho que, como a gente vai repetir a mesma coisa, depois a gente vai calcular o ZI para outro, vai calcular o ZO para outro, vai calcular o ganho, quem sabe vai fixando, senão vocês têm que parar e a gente tem que começar do zero, tá bom? Beleza, a gente calculou o ganho de tensão, a impedância de entrada e a impedância de saída. Vocês têm que lembrar o que significa cada uma dessas coisas. Impedância de entrada de um amplificador, tu tem que imaginar, imagina como se fosse um amplificador de áudio sempre. Tu entra com o microfone e sai um áudio amplificado, certo? O que é impedância de entrada? A impedância de entrada diz quanta corrente tu vai drenar desse microfone. Basicamente isso, é o que o microfone enxerga. Ele enxerga uma impedância alta ou uma impedância baixa? Para eu saber calcular se a impedância é alta ou baixa, a gente achou a equaçãozinha do ZI. Ah, o quanto que esse meu amplificador amplificou? Ah, é dado pelo ganho sem carga. É o quanto que ele é capaz de amplificar. Tá? Então, mais do que saber as equações, vocês têm que saber o que significa aquele valor ali, qual a relação daquele valor com a realidade, tá? E toda manipulação matemática que a gente fez e cria modelo daqui e transforma transistor dali, tudo isso que a gente fez foi para poder calcular essas equações, foi para poder manipular matematicamente do jeito que a gente está fazendo. Por isso que a gente criou os modelos, tá? Por isso que a gente foi transformando lá, curta as fontes, ignora capacitor, troca transistor, só para poder fazer essa análise algébrica aqui, tá? Beleza, vamos indo. Vou repetir isso até entrar na cabeça de vocês. E como é que eu faço um exemplo disso, tá? Então a gente tem aqui, ó, o nosso amplificador que a gente simulou na última aula, tá? É o mesmo circuitinho amplificador, mesma coisa. Só que na última aula a gente só simulou ele, só para ver ele funcionando, tá? Agora eu quero calcular em cima desse circuito os três parâmetros de análise. Eu quero saber qual que é a impedância de entrada, qual que é o ganho sem carga dele e qual que é a impedância de saída dele. Tá? Quero saber do meu circuito quais são esses três parâmetros. Tá? Vamos lá. Primeiro, para calcular o ZI, né? O ZI a gente acabou de ver a equação do ZI. Fale. Tá bem ruim esse áudio. Ah, só um minuto, peraí. Viva a CSP.
Eu não sei se não é a chamada, porque tá dando retorno aqui para mim. Não é a CST, é um programa que eu uso aqui para vocês escutarem o áudio do meu computador, e às vezes ele dá bug. Agora tá bom. Ficou bom? Agora ficou bom, agora ficou bom. Eu reiniciei, é isso aqui, ó. É que daí, na aula normal, vocês não conseguem escutar o áudio do meu computador, tá? Quando eu quero botar um vídeo, alguma coisa. E daí esse cara aqui mixa o meu microfone com o áudio do computador. E daí vocês escutam a soma dos dois. E daí, por exemplo, para botar o vídeo, que nem eu botei no início da aula, eu precisava que vocês escutassem o computador. Não só o meu áudio do micro, né, do mic. Daí, às vezes ele buga. Daí eu tenho que reiniciar ele. Mas se der problema, fala de novo, tá? Beleza, vamos lá. Disclaimer feito, vamos lá. Quero calcular isso aqui. Beleza. ZI para nós é o quê? Bom, isso aqui, ó, primeira coisa, você tem que bater o olho e ver. Bom, isso aqui é um circuito de polarização fixa. Óbvio que é, porque é o único que a gente viu por enquanto, a gente não viu outro. Então, óbvio que isso aqui é um circuito de polarização fixa. Mas vocês têm que se ligar, tem que saber identificar que é um circuito de polarização fixa, né? Que tem um resistor no coletor para o VCC e tem um resistor na base polarizando esse transistor, tá? Bateu o olho, viu que era polarização fixa? Já anota. A impedância de entrada do polarização fixa é resistor de base paralelo com beta que multiplica Rzinho E. Impedância de saída é resistor de coletor paralelo com Rzinho O. Deixa eu anotar o ganho de tensão aqui em cima. Ganho de tensão sem carga é menos RC paralelo com Rzinho O dividido por Rzinho E. Bateu, viu que era polarização fixa, anota as equações. Ah, eu esqueci de falar uma coisa para vocês, ó. Te liga aqui, ó. Por exemplo, na impedância de entrada, ó. Tá vendo que o RB, eu sempre tento usar ele maiúsculo. Por quê? Porque ele é um elemento físico do meu amplificador. Ele é o resistor que tá ali. Olha que o Rzinho O e o Rzinho E minúsculos, tá? Porque eles são parâmetros só do teu modelo AC. O Rzinho O e o Rzinho E são parâmetros do teu modelo AC. Eles só são válidos para análise AC de pequenos sinais. Tá? Por isso que eles são minúsculos. Então, tenta não misturar isso, tá? Rzinho O e Rzinho E são minúsculos. Rzões, os Rzão C, Rzão B, Rzão 1, são os resistores de polarização. Tá bom? Que são os físicos que estão aqui no transistor. Beleza, essas são as equações, né? Se a gente vê aqui, ó, por exemplo, vamos começar com o ZI. Para calcular o ZI, eu preciso do Rzinho E. Beta é dado para vocês, tá aqui, a beta é 100, RB é dado para vocês, 470K. O Rzinho E não é dado para vocês. O que vocês têm que lembrar? Que o Rzinho E é 26 milivolts. Isso aqui é uma aproximação, tá? Ela vem lá da equação de Shotley, se eu não me engano, tá? É uma aproximação. Na real, ela tinha que ser resolvida uma equação exponencial para chegar, mas a aproximação, isso aqui já é bem válido. 26 dividido pela corrente de coletor, desculpa, errei de novo, é corrente de emissor quiescente. Tá. Vamos conversar sobre isso. Precisamos conversar sobre Kevin. Vamos lá. 26 mili dividido pela corrente de emissor quiescente. Tá? Olha que aqui, essa equação aqui, ó, é muito importante, porque ela é o único lugar onde tu vai usar o ponto de polarização CC. Olha que está em letra maiúscula esse E aqui, é muito importante que ele esteja em letra maiúscula, porque isso aqui é o ponto quiescente, ele vem da polarização CC. Como é que eu calculo aquele ponto IC quiescente ali? Cada amplificador vai ter um jeito, que vem lá da análise que tu aprendeu em circuitos 1. Esse ponto IE quiescente é o cordão que junta dispositivos 1 no 2. O que tu aprendeu em dispositivos 1, tu vai usar para calcular esse IE quiescente. Tá? O que a gente tem que lembrar? A gente tem que calcular esse IE quiescente. Isso aqui é polarização CC. Tá? Isso aqui é CC. Vem lá da análise de circuitos elétricos de dispositivos 1. Tá? Que é a corrente quiescente que está circulando aqui, ó, IE
quiescente. Por que eu estou colocando só IC? Burro. Tá? IE quiescente. Como que eu sei quanto que vale IE? Vocês sabem quanto que vale IE num transistor? Corrente de emissor é igual ao quê num transistor? Ninguém sabe nem o que é corrente de emissor mais. Não é corrente coletor? É aproximadamente a corrente de coletor, né? Por que não é exatamente igual à corrente de coletor? Porque, na real, a corrente de coletor está fluindo aqui, né? Beleza. Mas, quando ele chega aqui no emissor, ele está pegando a corrente que vem do coletor, descendo aqui, mais a corrente que entra na base, que também desce para cá, ó. Tá? Então, a corrente de emissor, ela é aproximadamente o IC. Beleza, deixa eu botar aqui, ó, é aproximadamente o IC. Por que é aproximadamente? Porque, na real, ela é o IC mais o IB. Tá? Na real, ela é isso aqui. Eu posso reescrever isso aqui dizendo que é o seguinte, então, ó. IE, ela é beta mais 1, que multiplica IB. Tá? Eu reescrevi IC em forma de beta IB, tirei em evidência o IB, fica assim. Tá? Lembram disso ou vocês não chegaram a ver dessa forma? Sim, a gente viu. Beleza. Então, isso aqui, ó, é a corrente de emissor. Agora, eu quero analisar ela no ponto quiescente, ó. Eu preciso do ponto quiescente do IC, do IE. Então, vou colocar aqui, ó, IE quiescente é igual a beta mais 1 e B quiescente. Então, o beta é um valor dado para ti. Beta tá aqui, ó. Beta é 100. E o IB vale quanto? Putz, tem que calcular o IB agora. Como é que calcula o IB? Vamos pegar outra cor aqui, ó. Tem que calcular o IB. O IB é a corrente que flui nesse resistor aqui, ó. Essa aqui é a nossa IB quiescente. Essa é a nossa IB quiescente. IB é a corrente que flui nesse resistor. Se é a corrente que flui num resistor, é a tensão em cima do resistor dividido pela resistência. O que é a tensão em cima do resistor? É a tensão no terminal positivo menos a tensão no terminal negativo. Então, eu posso escrever IB, quiescente, como sendo a corrente no resistor RB. Como é que eu escrevo a corrente num resistor? É a tensão dividido pela resistência, resistência RB. A tensão é a tensão no terminal positivo menos a tensão no terminal negativo. Quanto que é a tensão aqui no terminal positivo? Ó, tá ligado aqui em cima. É o próprio VCC. É a própria tensão de alimentação do amplificador. A tensão aqui no terminal negativo, lembra? Que ele pega... 0,7 do diodo? Isso, é o VBE, né? Porque ele tá ligado direto, ó, tá ligado na base e depois já cai na referência. Então, é menos aqui a tensão no terminal negativo, que é o 0,7 da queda do diodo na base. Por que esse 0,7? Lembra que lá antes, lá no modelo, lá naquele assunto chato lá, a gente ignorou o 0,7, a gente pegou e cortou o 0,7 do diodo? Porque lá a gente estava analisando AC, a gente estava construindo o modelo AC. Aqui a gente, para encontrar o Rzinho E, a gente faz uma análise CC para achar o valor dessa corrente aqui, que é a polarização quiescente. Então, por isso que ele ainda está aqui. Observe que todas as letras são maiúsculas, então a gente está analisando o ponto quiescente. Por enquanto, estamos analisando o ponto quiescente. No momento que eu achei o Rzinho E, eu estou analisando só as perturbações do ponto quiescente. O ponto quiescente sacudindo. Por enquanto, eu estou achando só aonde que esse ponto está bonitinho. Esse aqui é o IB. Bom, agora se eu troco os valores, né, a gente tem os valores aqui, deixa eu escrever de outra cor, sei lá, esse vermelhinho aqui, ó. Eu vou ter, então, que meu IB quiescente vai ser o VCC, que é 12, menos 0,7, dividido por 470K. Quem é que fez aí? Ah, vocês vão querer que eu faça agora. 24 micro. 24 redondinho? Não, 24,04, 25. 24,04 tá bom já, ó. Microamperes. Isso aqui, a gente calculou aqui, né? 24 aqui. O IE quiescente eu multiplico por beta mais 1.
Então, isso aqui fica 100 mais 1, que multiplica 24,04 micro. Isso aqui vai dar na ordem dos mili, quanto? Dois vírgula quatro 28 mili. 28 miliamperes. Show de bola. Temos a corrente do emissor. Show de bola, temos a corrente. Essa corrente do emissor é a corrente do emissor quiescente. Agora eu posso calcular o Rzinho E. Vou lá para a minha equação e calculo. Rzinho E, deixa eu trocar de cor de novo. Fazer um carnaval aqui. Ó, Rzinho E é igual a 26 milivolts dividido pela corrente do emissor. A corrente do emissor é 2,428 miliamperes. Isso aqui vai nos dar um valor de Rzinho E de em torno de 10? 10,7070. 10,70 ohms, tá? Esse é o valor do nosso resistorzinho Rzinho E. Pronto. Agora eu posso calcular os parâmetros. Porque agora eu sei como é que meu transistor se comporta. Eu sei como é que ele se comporta nesse ponto quiescente. Agora eu posso calcular os parâmetros. Então agora a gente vem nas equações dos parâmetros, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos voltar para um azulzinho, ó. Então, vou botar aqui, ó. O ZI, a equação do ZI tá aqui, ó. RB paralelo com beta Rzinho E. Então, RB é 470K paralelo com 100 vezes Rzinho E. Que é 10,7. Na real, eu vou escrever direto assim, isso aqui vezes 100 dá 1070, né? Então, dá 1070. Aí. Essa é a impedância de entrada. Deixa eu botar aqui, ZI igual. O ZO não precisava calcular nada, ele é só o RC ali, ó. O ZO é só o RC que multiplica Rzinho O. O RC tá aqui, que é 3K, então é 3K, paralelo com Rzinho O, que é 100K. Ah, eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Tá vendo o quanto que vale o Rzinho E? Rzinho E deu 10 ohms. Isso aqui é um valor muito típico de Rzinho E. Ele vai dar sempre na ordem das dezenas, 20, 10, menos que 10, em torno de 15. Então, se tu achou um Rzinho E na ordem dos quilo-ohms, peraí, já tem coisa errada, tá? Então, ele é sempre um valor na ordem das dezenas, assim, tá bom? Esse aqui é o ZO, beleza? Vai dar um valor aqui. E o último lá, o ganho de tensão. Então, o ganho de tensão, AVNL, é igual a 3K menos, né? Menos 3K paralelo com 100K, dividido por 10,7. Quanto que deu essas crianças aí? É normal dar um número muito grande? Ó, no ZI, no caso do ZI, tu tá fazendo 470 mil paralelo com 1.000. Isso aqui vai dar perto de 1.000, né? Porque o menor dos dois é 1.000. Então vai dar um valor um Deu pouco menor. 1077,5. É isso aí. 1.077? Não, 1067. 1067,56. Por que que eu estranhei o 77? Porque quando tu faz um paralelo de dois elementos, o resultado tem que dar menor que o menor deles, né? E se eles são muito diferentes, se é um valor muito grande e um valor muito pequeno, vai dar muito próximo do valor pequeno. Então, olha aqui, ó, tu está fazendo 470 mil paralelo com 1.000. Então, vai dar próximo desse valor aqui. Só que menor que ele. Tem que dar próximo desse valor, só que menor. 1067 tá bom, ok. Eu acredito que seja. Então, essa é a impedância de entrada. Impedância de saída. Vai dar algo perto de 3K. 2912. 912. Aqui. E o ganho de tensão, eu já digo que ele vai dar negativo, né? Já estou adiantando para vocês aqui. Vai dar perto de 290. 272.
272. Tá aí, ó. Os 3 parâmetros que nos interessam. Tá? Beleza, o que a gente fez? Pegou aquele amplificador, agora a gente calculou esses 3 parâmetros, tá bom? Entendida toda essa matemática aí, é só aplicar as equações direto, tá? Só calcular. Mas agora eu quero que vocês saibam o que é cada uma dessas coisas, tá? Então, essa impedância de entrada aqui, ela vai definir para nós quanto de corrente que vai ser drenado do sinal de entrada, tá? Quem define o valor dessa corrente aqui é a impedância de entrada. Por que isso aqui é importante? Porque aqui está teu sensor, tu vai fazer um carregamento do sensor, isso é ruim. Isso aqui está teu microfone, é ruim tu drenar muita corrente, porque ele não consegue fornecer muita corrente, e assim por diante, tá bom? E a outra característica aqui, ganho de tensão, que era aquilo que a gente vinha falando, é o quanto que ele vai amplificar, qual que é a amplitude do sinal de saída, tá bom? Ô, professor, no ganho de tensão é paralelo ou é menos 3K sobre 100 dividido? Ah, é paralelo ali, tá? Paralelo. Tá. É, paralelo. Obrigado. Muito bom, uma estrelinha pra ti. Que é paralelo. Só fiz cagada ali, mas é paralelo. Na real, aqui, ó, se tu pensar, o ganho de tensão é a própria impedância de saída dividido por Rzinho E, ó. Se tu olhar nas equações, ó, o ganho de tensão é RC paralelo com RO dividido por RE. RC paralelo com RO é o próprio ZO, né? Então, é o ZO dividido por Rzinho E. Menos, né? Menos, não esqueçam que é negativo. Acompanhada a matemática. Ninguém se perdeu na matemática? Vamos fazer o seguinte agora. Deixa eu mostrar isso para vocês numa simulação agora. Tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês? A simulação, eu não vou desenhar a simulação do zero com vocês, né? Essa aqui? Tá, eu tenho o circuito simulado aqui, ó, que é o mesmo que a gente fez na última aula, tá? Só que aqui tá só o circuito mesmo, tá? O amplificador tá aqui. O que a gente vai fazer aqui? Vai tentar enxergar aqueles parâmetros ali agora, tá? Vamos ver se ele tá certo, se condiz com a realidade ou não, tá bom? Deixa eu simular ele, e daí a gente vai conversar, tá? É o amplificador que a gente acabou de calcular, e vamos enxergar os parâmetros nesse amplificador aqui. Se ele não trancar, né? Tomara que não tranque. Então aqui tá ele, tá? Vamos lá, deixa eu puxar aqui. Primeira coisa que eu quero discutir com vocês. Lembra que essa nossa Kontayama toda que tá aqui, ó, essas equações que a gente deduziu aqui, ó, era considerando o nosso circuito sem carga, né? Assumindo que não tem carga ainda. Depois a gente vai estudar a influência de ligar uma carga ou não, tá? Mas a nossa análise aqui é sem carga, tá? Como é que eu simulo um circuito sem carga? A nossa carga é o RL, tá aqui, ó, o RL. Eu quero simular sem ele, né? Eu posso vir aqui e chablau, simulo sem ele. Tranquilo? Só que isso não funciona aqui no nosso LT Spice, porque ele está vendo um nó flutuando, que não está ligado em nada. Então ele não vai simular. Tá? Ele não vai simular corretamente. Ele vai simular, mas não vai simular corretamente, tá? Isso que eu quero dizer. Então é o seguinte, ó, eu não vou tirar esse resistor daqui. Mas se eu não vou tirar, como é que eu vou conseguir validar minhas respostas? Como é que eu posso emular que está sem carga? Estar sem carga significa que tem uma impedância infinita, um circuito aberto aqui, né? Ó. Quando eu digo, ó, vou simular sem carga, circuito aberto, beleza? Circuito aberto. Qual que é a resistência de um circuito aberto? Infinita. Essa é a resistência de um circuito aberto. É um resistor infinito. Só que a gente não tem resistor infinito aqui no LT Spice. O que a gente faz? Coloca um resistor muito grande. Coloca um resistor extremamente grande aqui para emular que está em circuito aberto. Por que é isso? Para ele conseguir simular. Para ele simular corretamente, tá? Porque senão o nó vai ficar flutuando, daí já vai bloquear. Então aqui, ó, no lugar desse resistor, ó, o valor desse resistor aqui, eu vou colocar um valor muito grande aqui, sei lá, vou botar um monte de zero, tá? Aqui, ó, um valor muito grande, tá? Praticamente, isso aqui é um circuito aberto, porque é uma resistência extremamente alta, tá?
Acompanha esse meu raciocínio? Porque a gente vai simular sem carga, porque a gente calculou sem carga. Então, a gente vai simular sem carga. Simular sem carga é uma impedância, um circuito aberto na saída. Resistor muito, muito alto. Tá? Deixa eu dar um save aqui e vou rodar a nossa simulação dessa forma. Tá simulado. O que é a primeira coisa que eu vou medir aqui para vocês? Claro, vou mostrar o sinal de entrada, primeira coisa. 1 milivolt a gente está entrando. Vocês enxergam que está 1 milivolt aqui. Então, a gente está entrando com o nosso sinalzinho de 1 milivolt de pico, né? Ele ainda abre essa janelinha que mostra para nós aqui, 1 milivolt de pico. Essa é a tensão de entrada. Se eu estou entrando no meu amplificador com 1 milivolt, qual é a tensão que vai sair desse meu amplificador? Quem que diz isso para nós? Qual é a tensão que sai aqui no meu amplificador? Quanto que é? Quanto que vocês chutariam? O teu ganho? O ganho, perfeito. Ele multiplica pelo ganho, é isso que o amplificador faz. Então, a gente espera enxergar nesse amplificador em torno de 272, né? Porque a gente está entrando com 1 milivolt, tem que sair 272 milivolts, porque é o ganho. Ganho é VO por VI. Então, eu vou medir o VO aqui e eu espero enxergar 272. E com um plus a mais, com outro detalhe, com fase virada, porque ele tem um sinal negativo. Vamos ver se vai dar certo, tá? Vou pegar aqui na saída do meu circuito e vou colocar no gráfico de cima. Ó. Chablau. Tá? Então, esse aqui é o nosso sinal de saída. Olha os limites dele, ó. Tá em torno do zero, ele sobe aqui até mais que 240, ó. Se eu botar o mouse em cima aqui, ó, eu posso botar cursor, tá? Vou puxar o cursor bem no pico aqui, ó, mais ou menos, aqui assim, no pico, mas aqui assim, um pouquinho mais, um pouquinho menos, aqui assim, ó. Aqui assim é o pico, tá? Olha quanto é que ele mostrou aqui, ó, o pico, ó. Conseguem ver? Sim. Um aqui. 271.8. Vocês erraram um Tá pouquinho. errado. Vocês erraram um pouquinho, tá? Então tá aqui, ó. Isso aqui que é o nosso ganho de tensão, ó. Tu entra com esse sinal de entrada aqui, para nós, a gente botou um pico só por conveniência, 1 milivolt de pico de conveniência. Então, olha aqui, ó, bem onde a gente está medindo, ó, 271, que é o pico da saída. Sendo que na entrada está entrando menos 1 mili. Então, tá certo, tá invertendo a fase, tá trocando o sinal, e tá multiplicando a entrada por 271, tá? 271.8. Então, isso que é o ganho de tensão que vocês aprenderam a calcular ali. Esse ganho de tensão depende dos elementos do circuito, depende do RC, depende do transistor. E tu equacionou matematicamente qual que é essa relação. É menos RC paralelo com Rzinho O dividido por Rzinho E. Tá? Então, isso que aquela equação mostra para nós. Essa é a primeira equação que a gente calculou, que foi o ganho de tensão. Então, tá dando muito próximo. Ok, justo. Eu acho justo, pelo menos. 272 é 271.8, tá? Isso só é verdade aqui, tá? Se tu ficar com 6 e 9, não é 7. Tá? Vamos definir limites. Vamos definir limites. 6,5. Fiquei com 6,5 e não me aprovou, né? Então, essa aqui é a primeira coisa que a gente validou. Agora, a gente vai validar uma coisinha que é um pouquinho mais chato de validar, mas quem sabe, porque o mais fácil é o ganho, tá? A gente viu ali o ganho. A outra coisa que tem como a gente validar é a impedância de entrada, tá? Deixa eu pegar o vermelho. Essa impedância de entrada aqui tem como nós validar ela, tá? Por quê? Porque eu posso calcular essa impedância no meu circuito. Eu sei que ZI, ela é igual à tensão que eu aplico dividido por quanta corrente o meu circuito puxou. Tá? Vocês conseguem entender essa equação aqui? Que a tensão no meu ZI é a impedância do ZI que multiplica a corrente que passa nele. Ou seja, a impedância de entrada do meu circuito, eu posso calcular se eu medir a tensão de entrada e quanta corrente ele puxou. Que daí é aquilo que a gente falou do multiteste, tá? Só que o multiteste ele não é válido porque o VI que ele põe é CC. E para nós é CA o nosso modelo. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe quanto que está aplicando de tensão, que é 1 milivolt de pico. Agora, a gente vai medir a corrente de entrada e vamos ver se o ZI simulado, lá do circuito de verdade,
ele bate com com o nosso cálculo ou não, tá? Então, o que a gente sabe? Que a gente está aplicando 1 milivolt de pico. Vamos medir agora quanto que está a corrente para dividir esse troço, tá? Deixa eu vir aqui. Pode ser no mesmo plano, eu acho. Daí a corrente de entrada está aqui na nossa fonte, ó, tá? Então, essa é a ferramenta de medir corrente, essa é a ferramenta de medir tensão. Vou medir corrente, tá? Cliquei ali. Então, olha que está em vermelho aqui, ó, a nossa corrente, tá? O eixo dela aparece aqui do lado, ó, tá? Aqui está o eixo da corrente. Então, eu vou pegar o cursor, ó, eu ponho o mouse em cima, clico no nome que eu quero medir e vou arrastar o cursor, aqui, até o pico da corrente. Vamos ver quanto é que é o pico da corrente aqui, ó. Mais ou menos, sei lá, aqui eu acho. Tá dando 908,15 nano. Tá? Esse é o pico da corrente, ó. No exato instante que tu põe 1 milivolt na entrada, meu circuito amplificador está drenando da entrada aqui, ó, 908,14 nano. Então, eu vou vir aqui e vou colocar na nossa equação aqui, ó. 908, quanto que eu falei, que eu já me esqueci? 0,14 nano. Agora, vocês façam a conta aí e me diz quanto é que dá essa divisão. 1 milho dividido por 908,14 nano. Deu 1.101. 1.101. Concordam aí? Ons. Viu? Ó, sempre pra cima, que nem a nota, ó, sempre arredondando pra cima. Vai nessa. Vou arredondar bem arredondadinho. Um zero bem redondo. Então, olha aqui, ó. Deu 1.101 ons, tá? É um pouco diferente do que eu esperava, para falar bem a verdade, tá? Eu queria um pouquinho mais perto, mas eu acho não, tá de bom tamanho já a nossa aproximação aqui, tá? A nossa aproximação já tá de bom tamanho aqui para o nosso circuito. Por que, ó, deixa eu dizer agora por que dá essas diferencinhas, tá? Primeiro, porque a gente faz um modelo aproximado, tá? Segundo, porque o transistor que a gente está usando lá, o beta dele não é bem 100, é um beta diferente um pouquinho de 100. Se o beta é um pouquinho diferente de 100, olha que a impedância de entrada ela muda um pouquinho, ó, porque ela depende de beta. Assim como o ponto de operação, assim como o Rzinho E depende do beta. O Rzinho E depende do IE e o IE depende do beta. Então tudo depende do beta. E ele é um pouquinho diferente lá, então dá um pouco diferente aqui a nossa conta, tá? Estou meio justificando, mas aquilo ali já é igual para os nossos parâmetros de comparação, tá bom? Então, aquela impedância de entrada que a gente calculou aqui, ó, na nossa simulação, ele define quanta corrente tu está drenando dessa fonte. Então, a gente mediu a corrente e viu que está dando próximo do que a gente esperava que fosse. Basicamente, esse que é o objetivo dessa disciplina. Tu saber calcular esses parâmetros para os amplificadores. Bateu o olho naquele amplificador, sei calcular o quanto que é o ganho, sei calcular quanto que é a impedância de entrada. Basicamente é isso, tá bom? Entendido? Mais ou menos. Show. Sim. E aí, professor, só uma coisa, a gente aprende ou tem alguma lógica em calcular aqueles capacitores ou o valor típico é sempre 10 micro? Não, valor típico sim, é sempre 10 micro, né, o chutão ali, mas a gente vai estudar a implicância deles, né, porque o que acontece? A gente disse lá no início da nossa análise que a gente ia desconsiderar eles, né, porque a gente falou, vamos trabalhar numa frequência grande o suficiente. Só que não. Dependendo da frequência que tu trabalha, a influência desses capacitores aqui altera o ganho. Então, geralmente, se tu vai projetar os capacitores, tu vai projetar ele para não alterar o ganho na faixa de frequência que tu quer. E para poder fazer isso, tu tem que saber a influência deles no ganho em função da frequência. E daí isso é um ponto que a gente vai estudar na disciplina também, que é a resposta em frequência de amplificadores. Beleza. Nenhuma dúvida aí, gente? Vamos lá. Vamos lá. Simular, acabamos de simular, obrigado, slide, por lembrar.
que vocês têm que lembrar daí? Tudo isso que eu falei ali, tá? Qual que é a ideia da disciplina? Que é achar aqueles parâmetros que representa para nós o ganho, que é o quanto amplifica, a impedância de entrada, que diz o quanto que ela vai carregar quem está gerando o sinal, daí quem que gera o sinal? Um sensor, um microfone, tudo isso, tá? Que é o VI. Lembra como é que foi a metodologia para a gente chegar nessa representação genérica aqui, ó, que é ZI, ZO e AV, tá? Isso aqui a gente vai construir para todos os amplificadores, a gente vai construir esse circuito aqui, vai achar o ZI para o divisor de tensão, ZI para o seguidor emissor, a mesma coisa para os outros, tá bom? E tentem reproduzir essa simulação com a conta que a gente acabou de fazer para enxergar esses parâmetros de novo, tá? Eu fiz aqui, mas eu queria que vocês fizessem também, tá bom? E é isso. Na próxima aula, a gente vai fazer tudo que a gente fez hoje, só que em outro circuito. A gente vai pegar o divisor de tensão e vamos calcular tudo de novo, só que para ele. Suave? Suave. E aí, professor, a gente vai chegar algum dia, tipo assim, meio que, como é que eu vou dizer, aplicar na prática isso, no caso, que nem tu disse, que a gente pode usar esse circuito de amplificação para pegar um sensor e levar ele até, o sinal dele até o microcontrolador. A gente vai chegar a fazer isso em algum trabalho? Para essa aplicação específica, não, certo? O que tu vai aplicar isso aqui é que se tu for para a área de microeletrônica, principalmente. Porque esses circuitos que a gente está vendo aqui, eles estão dentro de um chip, tá? Eles não vão ser implementados na protoboard, por exemplo, entende? Não vai ser tu um Arduino e esse circuito na entrada do Arduino. Se tu vai trabalhar com Arduino e tu quer fazer isso, tu vai usar um amplificador operacional. Tu não vai se deter a detalhes tão minúsculos. Isso aqui é mais estudando se tu for para a parte de desenvolver um circuito mais otimizado, que vai ir dentro de um chip, ou que vai ficar numa placa super sensível, entende? O nível disso aqui, tanto é que os níveis de tensão que a gente está trabalhando é na ordem de milivolts, tá bom? Então, essa parte da disciplina, ela é sinal muito pequeno, tá? Sinal de pequenininho mesmo. E daí, onde tu vai aplicar isso aqui é principalmente no desenvolvimento de chips, onde vai precisar de um estágio de amplificação internamente, né? Então, ali que tá. Né? Se tu vai criar hardware bruto, não vai usar isso aqui. Beleza. Fechou. Belezinha? Então tá, gurizada. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe. Até a próxima. Feito. Feito, professor. Até semana que vem. Professor, valeu. Valeu. Ô, professor, por curiosidade, o senhor